Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente já tem alguns episódios, né, que a gente já está conversando sobre a questão do barroco, e a preocupação que eu estou desde o começo é criar um pouco essa ambientação cultural, artística e principalmente histórica do que está acontecendo nesse momento da história quando a gente pensa na Europa Ocidental. Então a gente já conversou sobre a questão da igreja, a reforma protestante e as consequências que isso tem. É exatamente essa a nossa questão hoje do nosso episódio. Porque a reforma protestante ela tem um impacto muito grande na igreja católica, né? Nessa igreja com o Papa em Roma, por conta das coisas que a própria reforma protestante, coisas que eles atacam. Então vamos pensar. A reforma diz que não é necessário ter santos, né? Usar o santo como um intermediário entre aquele que crê e Deus. Né? Para os protestantes, por aqueles que protestam nesse momento, a gente pode atingir Deus diretamente de uma maneira individual. Por conta disso, a gente não precisaria do clero, né? Nem do padre, nem do bispo, nem do cardeal, ninguém nesse sentido. O pastor ele é um pastor de ovelhas, ele não tem necessariamente a possibilidade de perdoar os seus pecados, ele só te guia. Então, nós estamos falando já sem santo, sem a confissão e sem o clero. Fora isso, o que o protestantismo faz? Ele tira toda essa aura que a igreja católica tem, né? Dessa igreja romana, que é desse mundo fantástico e desse mundo místico. O culto pode acontecer em qualquer sala, não precisa ser de imagem, elas não são necessárias, né, para esse momento, né, para esse culto. O mais importante é ler a Bíblia. Né? Cada fiel tem que aprender a ler a sua Bíblia, então nesse sentido tem que ser alfabetizado. A gente está falando de um mundo onde as pessoas não são alfabetizadas, então eles começam a criar escolas, situações para alfabetizar os novos protestantes. E nesse sentido, uma coisa, né, fica muito claro: se a gente tira essa questão do mundo místico, a gente está falando então que os milagres que os santos fazem, ou esses milagres que acontecem dentro da igreja de Roma, talvez eles não sejam tantos assim, não é? Então a questão, voltamos à questão para o mundo da hóstia, né, que é o momento central da missa. Então para os protestantes não aconteceria a transubstanciação, que é exatamente aquele momento da consagração onde o pão de Cristo se torna a carne de Cristo, né, e o vinho se torna sangue. Esse momento vai ser usado nesse mundo que começa a partir de agora apenas como partilha. Se partilha o pão, se partilha o vinho, mas não necessariamente há um milagre que aconteça aí. Isso nós estamos falando que afeta exatamente as questões essenciais do mundo romano. A igreja vai criar contra-reforma para rebater a reforma protestante. E nessa contra-reforma o que eles vão fazer é reforçar tudo aquilo que o protestantismo atacou. Então, as igrejas vão ter santos, sim. É necessário o clero para essa igreja poder funcionar. É o clero que abdicou de viver a sua própria vida para estudar a palavra de Deus. Então, por isso, eles são as pessoas essenciais para explicarem para você o que é a Bíblia, o que é Deus. Né? Então, o indivíduo católico, né, católico romano, ele necessariamente precisa dessa intermediação dos santos e do clero na terra, porque eles que são as pessoas mais adequadas para isso. A Bíblia vai ser explicada por essas pessoas e os milagres existem, os milagres acontecem pelo intermédio dos santos e principalmente a transubstanciação acontece. Né? A igreja vai reforçar o ideal de que naquele momento da consagração, o pão vira corpo e o vinho vira sangue. Quem vai ajudar muito a igreja nesse sentido é o revival, né? A gente tem nesse momento o renascimento da Inquisição. É a Inquisição que vai perseguir todo aquele que é judaizante, ou seja, não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus ou como Messias, não é isso? A qualquer membro que queira se tornar protestante ou qualquer pessoa que ataque essas coisas que são fundamentais para a Igreja Católica, como a gente conversou até agora. A Igreja, o que ela faz para rebater e para reforçar
tudo isso que a gente conversou agora, tudo isso que o protestantismo ataca, vai ser justamente pela arte. Então a arte ela vai reforçar a Santa Eucaristia, ela vai reforçar o papel do clero, ela vai mostrar os milagres e ela vai mostrar principalmente os santos. E é exatamente esse o papel da arte barroca na Igreja Católica Romana. Ele vai sistematizar tudo aquilo que foi atacado pelo protestantismo. O que a gente está vendo agora é que o quanto um estilo ele está muito envolto dentro das questões históricas do seu momento. Então, mesmo que o barroco seja uma questão estética, pós-renascimento, pós-maneirismo, ele vai ser usado pela igreja de uma maneira muito interessante. Só um estilo retorcido, exagerado, para poder dar voz a isso que a igreja precisa nesse momento. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Espero que estejam gostando. Para isso, não esqueçam de dar o seu like para a gente saber que a gente está no caminho certo. E a gente conversa no próximo episódio.